dia novamente a todos e todas. É com enorme prazer, com muita emoção e com frio na barriga que eu dou as boas-vindas a todos e todas nesse nosso primeiro webinário de comunidade de aprendizagem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Priscila Collet, eu sou coordenadora do Grupo Baobá. A Baobá é a principal organização que implementa a comunidade de aprendizagem aqui no Brasil. A gente é financiado pelo Instituto Natura, que vocês conhecem muito bem. E aí, o que eu queria contar para vocês, né? Como muitos de vocês já sabem, todo ano nós realizamos um encontro presencial de comunidade de aprendizagem, não é mesmo? Esse ano o encontro não estava previsto, mas essa situação de pandemia e de distanciamento social que vivemos nos fez pensar a importância desse webinário. Nós fomos surpreendidos positivamente por uma enorme expansão das práticas de comunidade de aprendizagem, que elas puderam apoiar ainda mais o trabalho de educadores nesse contexto da pandemia. Bom, então mesmo todos nós estando muito atarefados, sobrecarregados e quase enlouquecendo, mesmo assim nós decidimos organizar esse encontro como um momento de compartilharmos e trocarmos os nossos trabalhos, de nos apoiarmos e de nos fortalecermos como rede de comunidade de aprendizagem. Parece que vocês também sentiram a importância desse momento, não é mesmo? As nossas vagas foram preenchidas muito rapidamente. Que bom! Que bom que estamos com vocês, que bom que vocês estão com a gente. Comunidade de aprendizagem, como vocês sabem, é mais do que um projeto, né? É uma forma de olharmos para a escola e de reconhecermos a importância da educação. Os princípios da aprendizagem dialógica, eles não estão presentes só nas escolas que são comunidades de aprendizagem. Como nós teremos o prazer de ouvir na fala da Bel Santos, nossa convidada mais do que especial, que irá compartilhar um pouco da sua trajetória de vida, os princípios da aprendizagem dialógica transbordam os muros da escola. Os princípios e as práticas, as atuações educativas de êxito que vocês conhecem, eles ajudaram, os princípios e as práticas nos ajudaram a viver esse momento tão exigente e tão desafiador da pandemia e de isolamento social com outros olhos. Olha, eu me atrevo até a dizer que as comunidades escolares, os educadores e as redes que já tinham internalizado comunidade de aprendizagem nas suas práticas, no seu cotidiano, puderam atravessar mais tranquilamente esses desafios que esse tempo de pandemia nos trouxe, porque eles puderam encontrar formas coletivas de superar esses desafios. Bom, o diálogo e a interação, que são dois conceitos, como vocês sabem, extremamente necessários nas escolas, que são comunidades de aprendizagem, e que pareciam impossíveis num cenário de distanciamento social, foram possíveis mesmo virtualmente, como nós vamos ver hoje na mesa de diálogo e interação, um recorte a partir das tertúlias virtuais. A relação da família com a escola também nunca se fez tão necessária e importante como nesse momento que estamos vivendo. E veremos na mesa 2, com relatos de experiências que nos mostram como é possível e necessária essa relação da família com a escola também virtualmente. E quando tudo parecia incerto, as formações dialógicas ganharam força e se mostraram como aliadas de gestores e professores, possibilitando as transformações pessoais e profissionais, como nós veremos na mesa 3, transformação e o impacto da formação. Bom, para finalizar essa breve abertura e essas boas-vindas, eu vou chamar aqui para vocês a nossa equipe, que vai dar um oi rapidamente
e é a equipe que faz com que a comunidade chegue até vocês. É a equipe que fez com que esse evento pudesse acontecer. E é a equipe que faz com que todos os dias eu acredite que é possível. Obrigada, minha equipe, meus parceiros e parceiras de trabalho. Obrigada, meus amigos e minhas amigas de vida. Então, queria chamar rapidamente para um oi a Bárbara, que é a nossa parceira que cuida de toda a comunicação, que esse ano construiu esse trabalho lindo para vocês. Bárbara, por favor. Olá, não sei se eu estou aparecendo para vocês aí. Bom dia para todo Sim. mundo. Eu sou a Bárbara, eu trabalho na comunicação do projeto Comunidade de Aprendizagem, faço parte da equipe da Baobá. Estou muito feliz de poder acompanhar mais um ano de encontro de CA. Normalmente, nesse momento, a gente estaria, né, nos encontros presenciais, com abraços, com sorrisos, mas ainda não dá, então eu estou animada de estar aqui, de conseguir, né, que a gente se reúna com gente do Brasil inteiro, para a gente poder se ouvir, aprender junto, principalmente depois de um ano de tantos desafios, né? Eu vou estar aqui no chat acompanhando também, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente vai se comunicando por ali, e eu desejo para todo mundo um ótimo encontro. Vou passar a palavra para a Clau agora, que é formadora da Baobá. Clau, por favor. Dê o seu oi. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, bom dia a todas, todos que estão aqui presentes. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Como a Bárbara falou, era para ser muitos abraços, beijos, mas esse abraço e beijo é super virtual. E eu espero que esse encontro ele seja mais que dialógico, e sim que ele seja, né, transformador, e que a gente saia daqui carregados de energia para os próximos passos, para 2021. E como diz Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, por isso, que tenhamos um ótimo encontro. Um beijo. E eu passo a palavra agora para Joana. Obrigada, Clau. Oi, pessoal. Bom dia para todos e todas. Estou aqui emocionada junto com os meus colegas. Eu acho que por esse momento que a gente se organizou tanto para fazer, pela fala dos meus companheiros de trabalho e principalmente pela presença de tanta gente. Nós há muito tempo levamos o projeto de comunidade de aprendizagem como a nossa vida. Acho que a gente respira, acorda e dorme o projeto de comunidade de aprendizagem. E é muito gostoso ver vocês todos aqui. É muito gostoso a gente poder fazer, apesar de um ano maluco, a gente poder fazer um evento em que a gente traga tanta gente. Foi um desejo nosso desde o começo. E então essa acho que pode ser uma coisa boa desse ano que aconteceu. Eu desejo que esse seja um encontro muito dialógico, muito inspirador, e que daqui a gente só conquiste mais e mais. Um beijo para todos e boa manhã. Obrigada, Jo. Lucas, por favor, você está por aí? Dá um oi para a gente. Tô aqui. Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal da Bahia, da Chapada Diamantina, do interior de São Paulo, Minas Gerais, que mais? Ceará, pessoal querido de Horizonte, São Bernardo, Maranhão. Pernambuco, Maranhão, Acre, sei lá quem mais. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes hoje de estar com vocês, esse novo desafio, né? Como fazer um mega evento virtual com os nossos parceiros. Então, estamos aqui para aprender com vocês, todo mundo junto, e muito animados. Coloquei uma camisa alegre, porque hoje o dia vai ser muito bom. Então, que bom que a gente está com vocês. Então, vamos aproveitar. Estamos juntos aí. Até logo. Obrigada, Lucas. Paim, querido, por favor.
Oi, pessoal! Bom dia a todas e todos. Muito bacana poder ver vocês de novo. Eu espero que o ano que vem a gente possa se ver pessoalmente, né? Mas que bom a gente poder contar com gente de tudo quanto é lugar desse país, né? Muito feliz de estar com vocês de novo. Um beijão e um ótimo webinário para todos nós. Obrigada, Paim. Vamos lá para a Bianca, virtualmente. Olá, pessoal. Aqui é a Bianca, que faz parte da equipe de formadores de comunidade de aprendizagem. Eu, infelizmente, não posso estar presente com vocês nesse início de webinário, mas não gostaria de deixar passar sem desejar um bom dia a todos e todas, que vocês tenham um encontro maravilhoso e que vocês possam continuar esse projeto de tanta transformação que é a comunidade de aprendizagem. Um abraço a todos e todas. Bianca, querida, que não pôde estar aqui virtualmente no presencial com a gente. E temos mais um vídeo também da Madalena, que muitas e muitos de vocês conhecem e que também não pôde estar aqui nesse momento síncrono, mas que vai dar o seu oi. Que alegria ver tanta gente reunida para conversar sobre comunidades de aprendizagem, trocar experiências, se aprofundar e manter vivo esse sonho de tornar melhor as nossas escolas, a educação no nosso Brasil, pelo fortalecimento de todas as pessoas que fazem parte dela. Pena não poder estar aí com vocês, mas meu coração está unido a vocês nesse momento. Um beijo! Obrigada, Madalena. Bruna, por favor, querida. Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Bruna, formadora de comunidade de aprendizagem, e é com muito prazer que eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que vai tocar agora esse primeiro momento do nosso encontro, a Bel Santos. Bom, a Bel é educadora social, mestrando do programa de pós-graduação em turismo da USP, bacharel em turismo, licenciada em Ciências Matemáticas e tem especialização em Pedagogia Social. Desde os anos 80, atua em organizações não governamentais, facilitando processos de criação dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, os CDECAS, e bibliotecas comunitárias gerenciadas por jovens. É empreendedora social da Choca, docente de mediação de leitura na pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Veracruz e coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC. Além disso, ela é cogestora da rede Litera Sampa. Em 2018, foi curadora do Prêmio São Paulo de Literatura e vencedora do Prêmio Retratos da Leitura no Brasil. Em 2019, recebeu o Prêmio Estado de São Paulo para as Artes. Mas, acima de tudo, desse currículo enorme, a Bel é uma pessoa que tem uma coerência enorme entre o que ela fala e o que ela faz. Ela tem uma prática que vai para além da escola e que dialoga diretamente com os princípios que embasam a aprendizagem dialógica. A transformação da escola, como a gente sempre fala, passa pela transformação de cada um de nós enquanto indivíduos. Esse talvez seja o nosso maior desafio, a partir da coerência e da vivência dos princípios, para além das atuações educativas de êxito e do espaço da escola. Então, é a partir desse recorte que a gente tem o prazer de convidar a Bel para estar com a gente agora, nesse primeiro momento. Belzinha, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Bom dia a todas, todos e todes. A Bruna não falou a coisa mais importante, que eu sou amiga dela desde quando ela era pequenininha. Eu conheci a Bruna no final dos anos 90 e eu fico muito emocionada de ver os caminhos que ela tem tomado na vida. Essa coerência que ela atribui a mim é a mesma que eu vejo nela. Muito emocionada de estar aqui com pessoas de tantas partes do Brasil. Eu fiz como o Lucas, me enfeitei para vocês. A camisa tá básica, mas pus turbante colorido para receber vocês com o carinho, respeito e dignidade que merece quem cuida da educação.
o convite da Bruna e da Priscila e da equipe para eu compartilhar um pouco da minha história. Colocar 53 anos em 30 minutos não é fácil, mas eu farei isso, vou procurar destacar o que eu acho que tem mais sinergia com as coisas que vocês fazem. Eu li atentamente o programa, tão urgente, tão necessário para a gente fazer com que esse binômio educação e comunidade perca o hífen, né? Assim como tantas outras palavras na nossa reforma da língua se juntaram, que educação e comunidade consigam também fazer isso. E como o que eu mais faço nos últimos anos é trabalhar com a literatura, eu trouxe um trechinho literário que está num dos documentos da rede que eu faço parte e que fala muito sobre esse encontro nosso, né? Esse encontro de vocês, do qual eu estou fazendo parte agora. Chama Classificado Quase Lúcido. Procura-se uma chave quase mutante, que muda de tamanho conforme a fome e a vontade de ler da pessoa que a possuir. Quanto mais a pessoa puder, quiser e souber ler, maior será a chave. Quanto maior a chave, mais ela poderá ser usada. Descobrir segredos, encontrar pistas de amor e jeitos de viver. Desvendar senhas de novos caminhos. Apontar razões para a solidariedade. Exaltar vontades de diálogo e entendimentos. Acessar prazeres científicos. Quem encontrar a chave mutante poderá usá-la à vontade, por quanto tempo quiser, assim será gratificado. Para devolvê-la, basta procurar um novo dono, alguém com olhos do tamanho do mundo, alguém que goste de abrir guardados e que curta novos, novíssimos, novidadeiros significados na vida. Enquanto eu preparava essa conversa com vocês, o exercício foi sendo esse, né? De entender os significados de algumas coisas, escolhas e trajetórias que a gente vai fazendo na vida. E a primeira delas, eu sempre me apresento como educadora social, né? A Bruna falou da minha trajetória acadêmica, eu sou do tempo do magistério, depois eu fui fazer matemática, nem sei se ela contou que eu sou uma matemática, e eu tenho falado sempre uma matemática convertida à literatura. Mas o que aconteceu foi que, sendo a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade, meu pai, né, ele achava assim, nossa, ser educador, né, professor, a única pessoa que gosta de estudar, vai trabalhar em escola, com todos os problemas que escola tem, por que não vai ser médica, advogada? E aí, o meio do caminho que eu encontrei foi fazer matemática. E, felizmente, né, quando eu fui fazer matemática, logo depois nós tivemos aqui em São Paulo a Luísa Erundina como prefeita da cidade e ela convidou, né, nada menos que Paulo Freire para ser o secretário de Educação. E aí eu fui direto trabalhar na Secretaria de Educação, coordenar a área de Ciências Matemáticas de uma das regiões aqui de São Paulo, que buscava refletir por que a matemática estava tão presente na vida das pessoas, mas na escola elas tiravam 0. E aí eu tive essa felicidade, né, de encontrar Paulo Freire na minha primeira reunião e fazer o que eu podia fazer, chorar. Peguei a mão dele, pedi licença, beijei e chorei. E foi o meu único trabalho com a matemática. Foi esses anos que eu coordenei a área de ciências matemáticas, mas o que eu sempre estava fazendo era estar nesse lugar de alfabetizadora, né? Esse lugar de alguém, né, que tem uma cantiga popular
que fala: eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E era isso que eu estava fazendo desde os 14 anos de idade, fazendo com que o letramento não fosse, o aprender a ler não significasse uma ostentação. Ser a primeira pessoa da família, ou uma das primeiras da comunidade a chegar no espaço acadêmico, não poderia significar, né, a constituição de um grupo em separado, né, uma elite da periferia. Mas como é que poderia fazer com que esse letramento chegasse a mais pessoas? E aí foi para esse lugar que eu voltei, né? Quando terminou a gestão, eu continuei dentro da sala de aula, dentro da escola, e desde então eu sempre me apresentei, né, como educadora social, como alguém que junta a escola com a comunidade, que é o que vocês fazem. Se por um lado, né, muitas vezes essa ideia do muro da escola significou uma proteção para os que estão dentro e, em certo modo, uma separação entre o não saber e o saber, o que projetos como o de vocês têm feito é o que eu tentei também fazer na minha vida: substituir os muros por cercas, né? Quando a gente tira um muro e coloca aquelas cercas de ripinha mesmo, em que a gente consegue olhar o que está do lado de fora e quem está do lado de fora vê o que está dentro, quando a gente consegue aproximar as comunicações, igual a gente faz com o vizinho, né, que passa comida para cá, passa comida para lá, passa conversa para lá, passa conversa para cá. Ser educadora social, juntar escola e comunidade, é fazer esse exercício. Esse exercício de, ao invés de proteger o saber, né, de guardar o saber, é fazer o que vocês propõem, né? Fazer esse saber se comunicar e estar do outro lado. Dentro dessa minha trajetória, né, como educadora, o que nós procuramos fazer foi também aproximar as famílias das comunidades, né? A Bruna falou, eu sou uma das fundadoras de centros de defesa de crianças e adolescentes aqui de São Paulo, e num determinado momento, o trabalho mais importante que a gente procurou fazer foi ficar perto das mães, não só para atribuir para elas mais uma responsabilidade, né? Porque as mães, né, as mulheres, né, olhando para a história do nosso país, em vários contextos, mas no contexto da saída dos processos de escravização, são as negras de tabuleiro, são as mulheres da cultura, como Tia Seata, são as mulheres que vão de novo juntando, agregando as famílias. E nas áreas periféricas, isso não acontece de forma diferente. Então, o nosso trabalho era muito de juntar essas mães para que elas não abandonassem os filhos dentro dos sistemas de privação de liberdade, né, que eram mais esse formato de sistema carcerário, mas como juntar essas mães, né, para que elas pudessem continuar sendo essa conexão com os seus filhos. E exatamente, né, essa conexão com eles na situação de privação de liberdade ou de liberdade assistida e com a escola. Então, essas mães foram também, para mim, uma escola, né? Elas foram também escola no sentido de ajudar a perceber como a gente poderia quebrar, né, um dos preconceitos, que é aquele de achar que as famílias pobres abandonam os seus filhos. E nesse encontro com essas mulheres, na situação extrema de ter seus filhos privados de liberdade, eu fui ali aprendendo, né, como existe amor e como existe cuidado dentro dessas famílias e como levar essa aprendizagem para dentro da escola. Como conseguir garantir, né, que uma escola abrigasse todas essas situações, né? Eu estava ali ainda nos meus 20 e poucos anos e como educadora da rede municipal aqui de São Paulo, e aí a gente começou a fazer um exercício concreto, né? Vocês falam também de como é que teorias e práticas, né? Como é que
os conceitos, as personalidades conceituais e as pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiário, como é que eles se aproximam. E isso eu tentei fazer dentro da escola, em trazer para dentro da sala de aula todas as crianças que não tinham conseguido ainda chegar até lá. Eu estou falando de um bairro dentro de uma favela, em que tinha um escadão, né? Uma favela como um morro. E quando eu fui para ser alfabetizadora de adultos dentro dessa comunidade, descobri que tinha um monte de criança que não ia para a escola porque não alcançava o escadão. Elas não tinham o tamanho de perna, não dava para subir, e só tinha escola na parte de cima do morro. E aí, o que a gente podia fazer? Né? Esperar as crianças crescerem ou pensar uma alternativa. Não era como a gente tem hoje uma política, né, que consegue discutir o acesso à escola, né, transporte para chegar. E ali foi uma das primeiras ações de mobilização, mobilizar a comunidade para diminuir o degrau do escadão. E aí começou a acontecer de chegar até crianças que tinham deficiência intelectual e que nunca tinham chegado ali até a escola, e a gente juntou todo mundo dentro da sala de aula, né? Sem saber direito o que eu ia fazer, mas a única coisa que estava por trás era nenhuma criança a menos. Eu tenho um texto publicado que eu falo sobre isso. Nenhuma criança a menos. E aí, depois que a gente está lá dentro, a gente vai vendo como que a gente constrói isso. E aí, o único jeito de construir uma proposta educativa foi juntando as famílias e as organizações sociais das quais eu fazia parte. O SEDECA, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o movimento que discutia as temáticas raciais, o movimento que lutava pelas escolas e por uma universidade na periferia. Então, quando a gente junta todas essas pessoas, a gente consegue pensar e redesenhar essa nossa prática educativa. Então, o que eu aprendi, né, quando eu falo desse aprender, o que eu aprendi com essa experiência, né? Eu aprendi a melhorar a minha escuta, a escutar os silêncios, a me perguntar sobre as ausências. Desde essa experiência aí na minha juventude, que eu sempre estou me perguntando, quando eu estou nos lugares, quem não está aqui? E por que não está aqui? Né? Quem que está faltando participar dessa festa? É chegar num museu e olhar qual é a narrativa, qual é a história que está dentro daquele museu e perguntar quais são as imagens e as memórias que faltam aqui. É olhar o acervo da biblioteca, olhar o acervo e o currículo que está dentro da sala de aula e me perguntar quais são as vozes e as narrativas que estão faltando aqui. É olhar para as obras de arte e perguntar: a gente tem aqui uma representação da grandeza que é a humanidade, que é o nosso país, ou pelo menos o nosso bairro? Então, essas experiências vão contribuindo, né? Esse trazer as pessoas para perto vão contribuindo para a gente se fazer essa pergunta: quem está faltando? Quem precisa estar aqui e que não está ainda? E quando a gente faz essa discussão, né, eu trago aqui um outro conceito que vocês trabalham, que estão lá nos seus princípios, o conceito da equidade. Né? Falar de equidade é falar para além da diversidade, como vocês têm trabalhado, e é falar, né, que num contexto desigual, eu preciso tratar de forma desigual os desiguais. A gente só constrói equidade quando a gente trata de forma desigual quem está em situação de desigualdade. Quando a gente pensa, né, se a gente estivesse aqui presencialmente, seria uma delícia, né, a gente se olhar. Quando eu vou trabalhar a questão de literatura, eu cheguei aqui na metade da minha fala e a próxima metade eu vou contar o que eu tenho feito nos últimos 10 anos e a partir da literatura. Quando eu dou
uma formação presencial, eu faço uma pergunta trabalhando a questão de diversidade, eu faço uma lista de escritoras negras, mulheres, e eu peço para as pessoas fazerem uma aclamação à medida que elas conhecerem essas autoras. E aí eu chamo Conceição Evaristo, Geni Guimarães, Lívia Natália, Mariadinha, vou chamando várias, Jennifer Nascimento, e as pessoas vão se manifestando, se conhecem. E é uma pena que, às vezes, a gente vai percebendo que muitas delas são desconhecidas. E eu faço uma lista só de autoras que estão vivas. E aí eu sugiro, aproveita, porque ainda dá para conversar com elas. Quando a gente nem conhece a diversidade, quando a gente não traz essas pessoas, né, para o nosso repertório, a gente está contribuindo para que as desigualdades perpetuem. Quando a gente não traz, né, a gente perde essa oportunidade de trazer mais melanina, de trazer mais diversidade de gênero, diversidade territorial. Olha aqui esse grupo. Quantos sotaques estão aqui, né, nesse nosso edifício master, né? A gente olha, parece um predinho de gente. Então, quantos sotaques estão aqui? Esses sotaques precisam estar presentes nas formações, nos trabalhos que são desenvolvidos, porque se isso não acontece, a gente perde. Não perde, então, quem é que perde? Né? Perde o diferente, com todas as aspas? Não, perdemos todos nós a oportunidade de ouvir outras vozes. Então, falar da equidade é exatamente falar de como é que nós podemos ser melhores do que somos. E a gente só vai conseguir ser melhor se a gente conseguir chegar com mais gente. Os últimos anos da minha vida, eu tenho dedicado a... Vocês trabalham com as tertúlias literárias, né? Que é magnífico, esse aproximar, né? Os textos que pertencem à humanidade, os clássicos. Embora a primeira biblioteca que nós criamos com jovens, e a Bruna conhece muito bem, em Cidade Tiradentes, vai fazer 21 anos, a Biblioteca Solano Trindade, eu aprendi muito com aqueles jovens ligados ao movimento hip hop, que reivindicavam a sua primeira biblioteca comunitária, porque moravam em casas muito pequenas e não tinham espaço para ler. E eles lutavam para ter uma biblioteca, e eu, com a organização que faço parte, que eu coordeno há 24 anos, o IBEAC, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, nós nos juntamos com esses jovens para falar de direitos humanos e pensar com eles como criar a primeira biblioteca comunitária. Imagina só, nós estamos falando de 1999, bairros que não tinham nenhuma biblioteca comunitária. Nós estamos em 2020 e continuamos a ter essa realidade. Regiões que não têm bibliotecas comunitárias. E o que é a biblioteca? Ela é esse lugar em que nós temos, através dos livros, as memórias, as histórias, os saberes. Como é que se pode negligenciar esse acesso a algumas comunidades? Mas isso ainda é um recorrente. Tem todo o movimento, para ter as bibliotecas escolares. O nosso prazo venceu, 2020, e a gente continua tendo escolas que não têm bibliotecas. E desde que eu conheci esses jovens, a luta por biblioteca comunitária sempre virou uma pauta. E aí a gente vai construindo biblioteca onde dá. Essa Solano Trindade, ela está dentro de um espaço comercial, Então está dentro, no meio, do lado de uma serralheria, tem uma biblioteca. E há 11 anos, com o IBEAC, nós começamos a pensar como é que nós poderíamos, o IBEAC vai fazer 40 anos em 2021, e nós começamos a pensar como é que nós poderíamos concentrar tudo aquilo que a gente sabia fazer. Nós já tínhamos trabalhado muito na região norte, criando centros de documentação em direitos humanos. Aqui em São Paulo,
nós fomos a organização responsável em trabalhar com os direitos humanos dentro do sistema de saúde, com os agentes comunitários de saúde. Tínhamos já trabalhado com biblioteca comunitária, com educadores, e a gente pensou, e se a gente concentrar tudo aquilo que a gente sabe fazer, o melhor que a gente sabe fazer, em um território que seja considerado um território desafiador? E se a gente for para lá por um tempo, o que será que pode acontecer? E aí a gente começou a tomar café com um monte de gente para ver se essa ideia era uma maluquice ou se tinha sentido. Tomamos café com a Bruna, com jovens da biblioteca, com parceiros mais velhos que nós, e a gente começou a pensar se isso tinha sentido. Todo mundo achou que tinha. E em 2008, nós fomos para o extremo sul aqui da cidade de São Paulo, Parelheiros, uma região que era considerada o pior lugar para se viver. Foi feito um ranking da cidade de São Paulo e Parelheiros era a última subprefeitura, considerados indicadores de esperança de vida, educação e outros indicadores de saúde e cultura. E a nossa organização, a nossa sede, estava próxima a Pinheiros, considerado o top, o melhor lugar para se viver. Então a gente falou, é a hora de juntar aqueles que têm mais, né, o discurso de equidade, com aqueles que têm menos. E quando a gente chega em Parelheiros, Bom, né, pessoal, a então primeira coisa, a gente for saber se a comunidade quer que a gente esteja aqui. Nós não somos de lá. E aí nós começamos a levantar todos os dados que tinham sobre Parelheiros. Os dados estatísticos, as pesquisas que tinham sido feitas pela região, organizamos tudo aquilo e aí fizemos a proposta de apresentar. Chegamos pelo serviço de saúde, porque nós conhecíamos todo o pessoal da saúde aqui de São Paulo, porque tínhamos feito a formação em direitos humanos. E aí foi muito interessante. Quando a gente chega em Parelheiros, nós encontramos uma gerente. Essa gerente, ela era gerente de 3 unidades de saúde, porque ninguém queria ser gerente lá, mesmo tendo um bom salário comparado aos padrões salariais da cidade, mas ninguém queria ir para lá porque era muito longe, 50 quilômetros do centro de São Paulo, uma região que hoje tem 9 aldeias indígenas. De cada 5 copos de água que se bebe no centro de São Paulo, 3 vêm de Parelheiros, que é uma região de mananciais. E aí a gente chega na saúde e essa gerente fala, que bom que vocês vieram. Que bom, porque a gente está precisando mesmo de gente que nos ajude a mudar as chaves, que nos ajude a olhar com esperança. E aí, quando a gente apresenta os dados das pesquisas, tinham no grupo os profissionais de saúde, tinham as benzedeiras, as lideranças comunitárias, professoras. Essa jovem gerente juntou todo mundo. E quando a gente contou que as estatísticas diziam, imagina só, né? Eu chego na escola de vocês e começo a trazer tudo que dizem de ruim sobre a escola, sobre o seu bairro. Imagina a sensação. Né? As pessoas falaram, puxa vida, é só isso? Os pesquisadores vêm aqui e só conseguem mostrar o que tem de ruim aqui dentro da nossa comunidade? E aí a gente falou, bingo, é isso. A gente precisa contar qual é o lado cheio do copo. Quais são as coisas boas que acontecem aqui? Porque o que inspira a gente são as boas histórias. As histórias e os dados ruins só devem servir para nos mobilizar a pensar, a sonhar, a fazer. Então a gente fala, olha, vamos contar para o mundo, vamos contar para São Paulo, que aqui vocês estão dando mais do que a água que tem nessa região, que aqui tem história para contar. E aí foi unanimidade que a gente começasse pelos jovens. Só que vocês podem imaginar, na reunião não tinha nenhum jovem. Então a gente falou, olha, cadê os jovens? E uma das professoras, a professora de arte, que tem um nome que já é cênico, Darlene Glória, adoro esse nome dela. Aí Darlene Glória falou, olha, eu conheço um monte de menino que fica lá no final de semana na quadra da escola. Eu vou chamar para ver se alguns vêm aqui para conversar com vocês.
A gente marcou o encontro na semana seguinte e apareceram 27 jovens. 27 jovens foram se encontrar comigo e com a Vera, que é a outra coordenadora, porque eles não sabiam de onde vinham, porque eles não sabiam além do que a Darlene tinha contado. E ali a gente quebra mais um mito de que os jovens são desinteressados. E aí os jovens estavam lá, e a gente falou, agora a gente precisa fazer alguma coisa. A gente contou essa história que eu estou contando para vocês, e aí eu falei para eles que o nosso trabalho, né, é sempre em cima de garantir os direitos humanos, que eles sejam direitos para mais pessoas. Era 2008, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estava fazendo 60 anos. E aí eu perguntei para eles, quem aqui conhece a declaração? Dos 27, nenhum conhecia. E a Declaração dos Direitos Humanos, escrita depois do Holocausto, depois da humanidade ter criado 2 guerras, ela deveria ser a nossa cartilha, né? Aqueles 30 artigos deveriam ser os nossos princípios de humanidade, de letramento cultural, de letramento humanitário. Eles não conheciam, a gente começou a ler aqueles artigos e aí eu fiz uma proposta para eles. Vamos reescrever essa declaração até a mãe da gente entender. Por que reescrever até a mãe da gente entender? Porque todos nós somos filhos de mães não letradas. Éramos, porque eu ensinei a minha mãe a ler e eles também têm feito a mesma coisa com as suas mães, passados aí 12 anos da nossa história. Essa foi a nossa primeira ação. E aí, dentro desse reescrever a Declaração dos Direitos Humanos, eu já cheguei na minha hora, Bruna, vou pôr aqui um cronômetro, vou falar nos próximos 7 minutinhos a mais, se você... Posso? Vou falar em 7 minutinhos Claro dessa que história. pode. E aí, a gente combinou, vamos olhar dentro dessa declaração, por onde que a gente pode começar? Por que um tratado tem 60 anos e a gente não conhece? E aí a gente começou a fazer charges, né? Tinha um chargista indiano passando por São Paulo e a gente convidou se ele abria espaço para sentar com esses jovens, para ilustrar também esses direitos humanos e o que estava longe ainda de chegar a Parelheiros. E aí ficou muito forte o direito de ir e vir, porque nenhum deles conhecia o centro da cidade e também não conseguiam chegar entre o ponto de ônibus e as suas casas. Eles percorriam 6 quilômetros a mais, porque uma ponte tinha sido quebrada. Por Parelheiros ser uma área de manancial, o poder público não reconstruía a ponte. Aí a gente foi atrás de uma pessoa que é um tipo professor Pardal, para ele ajudar a pensar como fazer uma ponte para conectar o ponto de ônibus e a casa dos meninos. E aí foi construída uma ponte com pallets. E aí esses jovens olharam para a declaração e eles falaram, a gente quer começar pela biblioteca. A biblioteca da escola está fechada há mais de 1 ano, porque a professora que cuidava da biblioteca foi embora. E aí a gente falou, não, muita sorte, olha os anjos, porque de biblioteca a gente entendia um pouco. E nós fizemos a proposta para eles. E se nós abrirmos juntos a biblioteca da escola, mas também criarmos uma outra biblioteca para a comunidade que esteja acessível não só para quem estuda, mas para mais gente. E aí começa toda a nossa história de começar, né, com esses jovens a pensar um espaço de leitura. E tudo isso acontecia dentro de uma unidade de saúde. Então a gente começou com uma ação chamada Pílulas de Leitura. A gente ficava lendo poesia enquanto as pessoas aguardavam a consulta e convencemos os médicos a entregar livros junto com os receituários. Então se receitava, né, o que precisava para a criança e um livro. E os vizinhos começaram a indicar, né, quem que sabia ler, que às vezes você recebia o livro, eu não sei ler, mas olha, na sua rua tem tal jovem que sabe ler e pode ler esse livro para a criança. A biblioteca começou lá, depois a gente começou a ver que não tinha dentista na região, fomos reivindicar a vinda do dentista, o dentista veio,
e precisou de um espaço. E o espaço foi o da nossa pequena biblioteca. A gente tinha que sair de lá. Aí a comunidade já nos conhecia pelo pílulas de leitura e falaram, olha, pode ficar tranquilos. A gente vai encontrar um lugar para a biblioteca. E acharam. E aí eu digo, né, é o primeiro lugar, vez que você sair, né, de um serviço de saúde para um cemitério significou uma melhora, porque encontraram para a gente um lugar dentro do cemitério, que fica atrás da unidade de saúde. Alguém lembrou que a casa do coveiro estava desocupada. E aí a gente colocou a nossa biblioteca nessa casa do coveiro. Claro, né? Vocês imaginam, eu estou falando de jovens que tinham 13, 14 anos. Uma delas, a Regina, falou, cemitério, mas eu não vou nem morta. E a gente falou, vamos, vivos. E vamos lutar contra o genocídio. E lá a gente começa a construir toda uma narrativa de vida. A gente começa a falar de vida num lugar de morte. Vocês podem conhecer mais essa história procurando a biblioteca Caminhos da Leitura, que é a biblioteca do cemitério. Essa biblioteca, ela começa a espalhar poemas sobre vida nos postes, nos comércios. A gente começa a nos aproximar do currículo da escola também, e a escola comemorava o Halloween, né? Tá perto até a data. E os jovens falam, por que a gente não comemora o Dia dos Mortos? Porque aí eles conhecem, né, toda a experiência mexicana. E hoje, né, já aconteceu lá 8 saraus do terror. O sarau do terror chega a juntar 200 jovens até conversando sobre morte e literatura. Nós já conversamos sobre a morte na literatura africana, a morte e as religiões, morte e medo. O último sarau tinha como tema quem é que você quer ser como quando você morrer? Essa biblioteca, ela foi inspirando uma série de ações. Ela foi construindo um caminhos da leitura. Nós começamos, dentro da biblioteca, como espaço de escuta, a trazer de novo as mulheres, as mães, pela importância que autoras como Yolanda Reis, né, que vai dizer que a voz da mãe é o primeiro livro que uma criança lê. E aí a gente começou a entender sobre a importância que tinha essas mulheres também acessarem a literatura. Então, uma grande ação que nós temos decorrente da biblioteca são as mães mobilizadoras, que são mães que levam a literatura para todo o acompanhamento pré-natal e para as casas de outras mães e até a maternidade. Hoje a gente tem dentro da maternidade, que é a maternidade mais próxima de Parelheiros, uma maternidade literária. Nessa maternidade literária, nós conseguimos distribuir livros para cada bebê que nasce, em parceria aí com uma outra organização. São 400 nascimentos mês. O bebê já sai com uma muda de planta de Parelheiros e com um livro. E a gente começou, em junho, a escrever o nosso livro. Chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se nascer. Nós, com o João Carrascosa, né, o escritor João Carrascosa, que eu vi ontem, é finalista do Jabuti, o João Carrascosa, Juliana Carrascosa, vieram nos dando formação e a gente vai ter aí o primeiro livro dos bebês de Parelheiros escritos por essa comunidade. E o que aconteceu com esses jovens, né? Esses jovens, hoje a gente tem 3 deles dessa última biblioteca da Caminhos da Leitura, pensando já na sua pós-graduação na Universidade de São Paulo. Nós temos 14 pessoas parceiras de vocês, de muitos de vocês, fazendo pedagogia. Nós temos, né, esses jovens hoje aí em todos os lugares, falando sobre as transformações que a literatura fez. Eu vou depois combinar com a Bruna como mandar para todos vocês uma das revistas que os jovens produziram, a revista que eles produziram, que é um especial da revista Viração, que chama Literatura e Direitos Humanos, que foi o nosso último projeto
construído em cima da literatura, com um grupo. Nós convidamos 5 autores, cada um deles para indicar 10 obras literárias que todo mundo precisaria ler. Só que com uma condição: metade das indicações tinham que ser autoras. Aqui nós estamos falando de equidade. Por quê? Porque ainda se lê poucas mulheres. Então colocamos esses autores para pensar. Estamos falando, né, de Luiz Rufato, Rogério Pereira, a Ana Maria Gonçalves, Luiz Cucci. Cada um deles fez essa indicação. Para alguns, nós pedimos ainda que metade dos autores fossem autores negros. Foi o pedido para o Cucci e para Ana Maria Gonçalves. E depois nós juntamos 26 jovens das bibliotecas comunitárias para ler essas obras. O Retratos da Leitura no Brasil diz que a maioria dos brasileiros lê 3 livros incompletos durante o ano. No Brasil que lê, nós estamos falando de jovens que em 1 ano e meio leram já 32 livros. Assim como vocês, né, que conseguiram manter esses encontros digitais conversando sobre literatura, é o que nós temos feito. Então, jovens lendo Vidas Secas, lendo Ensaios sobre a Cegueira, mas lendo também Heroínas Negras, lendo os autores contemporâneos que eles podem encontrar nas ruas e lendo os clássicos. E por que esse encontro? Porque a gente entende que o que a humanidade produziu pertence a toda a humanidade. E a gente que precisa encontrar jeitos, essa chave para fazer chegar. Eu vou pedir desculpa que eu demorei, passei um pouquinho do tempo, mas eu espero, que essa história de um pouquinho aí que eu partilhei dessa minha história de vida e dessa história de Parelheiros, que espalha literatura do cemitério até a maternidade, que ela consiga, inspirar, mas principalmente, trazer essa conexão do que vocês já fazem, que é como é que a gente pensa dentro de todo o ciclo da vida, como é que os saberes podem se aproximar, como é que a gente substitui muros por cercas, em que a gente possa se olhar, possa trocar os conhecimentos, como é que a gente pode, fazer com que ninguém, tenha vergonha da sua história, com que ninguém ache que aquilo que ele faz não tem valor. O nosso lugar como educadores e educadoras é ajudar a entender quais são os conceitos que estão por trás dessa vida, que acontece. E aí, assim, que a gente não fique, dentro das nossas escolas, olhando há tanta vida lá fora, acho que é uma música do Lulu Santos, então que tem a vida lá fora e que tem a vida aqui dentro. Obrigada aí pela oportunidade, desejo um excelente encontro para vocês. Obrigada, Bruna, obrigada, Priscila e toda a equipe. Obrigada, Bel, a gente que agradece. Eu fiquei aqui com esse desafio de fazer só o fechamento da sua fala, a partir do que fosse surgindo aqui no bate-papo, mas eu confesso para vocês que sempre que a Bel fala eu fico abduzida, assim, agora eu lembrei e fui correr olhar os comentários, e os comentários que quem foi escrevendo aí no bate-papo, eu acho que ele vai falando muito dessa inspiração, assim, acho que a Bel quando fala, ela é pura inspiração, então, quase que não apareceram perguntas, Bel, assim, só muitos agradecimentos, assim, a sua fala, e eu acho que é desse lugar mesmo, assim, porque a Bel aqui com a gente hoje, assim, acho que é para nos inspirar, a partir desse recorte mesmo. Acho que a gente, quando fala dos 7 princípios da aprendizagem dialógica, acho que em cada pedacinho da história da Bel a gente consegue ver eles, Quando eu falo desse lugar da coerência, acho que a Bel é uma pessoa que não me ensinou, ela me ensina muito sobre isso, assim, e eu acho que esse é um tema que vem atravessando as nossas conversas em comunidade de aprendizagem, que é o desafio da gente ser coerente, como a gente precisa olhar para as nossas incoerências para poder se transformar, que é a partir desse lugar que a gente se transforma.
Então, a gente vai seguir aí para um próximo momento em grupos menores e depois a gente volta e pode ir conversando, mas acho que assim, queria agradecer muito, dizer que é um prazer assim também poder ampliar, sabe, Bel, trazer você e poder, acho que isso que você vai falando, né, de tirar os muros e colocar as cercas, acho que ter você aqui com a gente hoje é um passo nessa direção, assim, como é que a gente também olha para além da escola, né, porque a gente tem um grupo de uma diversidade enorme, mas de todo mundo que está dentro da escola, né, então acho que ter você é dar mais esse passo, assim. Então, queria agradecer muitíssimo, e acho que podemos seguir para o próximo momento. A Bel, enfim, acho que pelo que ela vai contando, pelo currículo, vocês podem imaginar que ela já tem uma reunião agora logo na sequência, por isso que ela precisa ir. Mas eu acho que agora ela é alguém que já faz parte, que, né, Bel, acho que depois dá para compartilhar com todo mundo o site do IBEAC, o material para quem quiser conhecer mais, acho que a história da Bel, a história da biblioteca, enfim, e tudo para além da biblioteca. Quando a Bel vai contando de Parelheiros, da maternidade, tem muito mais ação para além disso naquele território, dá para ir compartilhando com vocês, porque acho que é muita inspiração, né? Que quando a gente sonha, né, Bel, é possível olhar para os pontos de luz e poder seguir e transformar. Então, queria te agradecer muito. Bruna, eu que agradeço, eu desejo ótima continuidade para vocês. Tem bastante material bacana, né, que esses jovens têm produzido. Também essa questão da autonomia, né, de ter os jovens fazendo. Uma coisa que eu aprendi muito com essa juventude, e aí eu paro, porque eu tenho mesmo que correr, o pessoal está aqui me chamando para outra reunião, a gente aprendeu também muito com Paulo Freire, quando ele fala, né, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas a gente não para nela, né? Então a gente vai lendo o mundo, mas a gente vai trazendo palavras também. E o trazer essas palavras não é que os meninos e meninas vão falar tudo certinho desde o começo. Então a gente aprendeu também com Paulo Freire que a gente pode, né, falar errado a coisa certa é mais importante do que falar certo a coisa errada. Porque enquanto você está falando, né, errado a coisa certa, a gente vai trazendo outras palavras, vai ampliando o repertório. Então, esses meninos e meninas têm feito um movimento muito lindo, produzindo podcasts com textos literários clássicos e contemporâneos para as pessoas que não são letradas. Eu vou fazer um pacotinho de materiais e vou compartilhar com a Bruna, porque acho que essa é a coisa também muito bacana. Como é que esses jovens vão conversando entre eles e eles também vão se inspirando, né? Tem um espaço que é esse nosso, como educadores e educadoras, e tem um outro que é quando eles olham que um camarada deles também conseguiu e eles se perguntam, por que eu não? É porque eu sim, né? Como é que a gente vai trazendo mais sims para a vida das pessoas? A revista, a gente tem essa revista física, mas eu tenho ela também digital. Eu vou combinar com a Bruna e aí depois vocês veem uma revista feita pelos jovens, né? São os jovens escrevendo sobre a literatura, diversidade e participação. Um abraço, ótima continuidade para vocês. Tchau.